Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao VET News Brasil. Hoje trouxemos uma notícia urgente diretamente do Bioparque do Rio de Janeiro. Caso este envolvendo a morte de 4 girafas ligadas ao maior caso de tráfico de animais da história do Brasil. Exatamente. Esse caso gerou uma grande polêmica no país, levantando sérias questões sobre a legalidade e o bem-estar desses animais. Vamos aos detalhes agora. A história se inicia com a compra de 18 girafas feitas pelo Rio Zoo, atualmente denominado Bioparque, vindas da África do Sul, em 11 de novembro de 2021. A alegação era que essas girafas da subespécie Girafa camelopardalis girafa faziam parte de um projeto de conservação, do qual afirmaram que eram consideradas uma espécie em risco de extinção. Neste dia, 6 contêineres de madeira chegaram em um Boeing 747-200, um avião cargueiro chamado Jumbo, fretado para trazer as 18 girafas, 24 impalas e 15 zebras, vindas da cidade de Joanesburgo para o aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. Deste total, o Bioparque manterá o manejo de 4 girafas, 8 impalas e 5 zebras, e os demais serão transferidos para os zoológicos de Pomerode, em Santa Catarina, e Porto Belo, no Rio de Janeiro, onde irão reembolsar os custos suportados pelo Bioparque da importação. Porém, isso não foi mencionado no processo, o que indica que houve um ganho por parte do Bioparque pelo fato de ocorrer apenas um frete para a importação desses animais, o que significou uma economia logística decorrente da concentração dos animais na origem destes, que será mencionado ao longo da reportagem, e um ganho no uso de apenas um frete. Bom, foram relatadas más condições durante todo o transporte desses animais, visto que, dentro de cada caixa, 3 girafas bebês respiravam por pequenos orifícios de ventilação e trombavam uma nas outras. Agitadas, após um voo de 10 horas, foram constatados ferimentos e lesões cutâneas aos animais, por passarem por más condições de transporte. Além disso, esses animais foram transferidos por guindastes para caminhões do aeroporto de Galeão para Porto Belo. Os desafios começaram quando várias girafas foram encontradas em condições questionáveis, levantando suspeitas de tráfico de animais, que é um crime ambiental que impacta severamente as espécies. Um dos principais nomes envolvidos é o Anthony Wilbraham, representante da empresa Impex Wildlife, responsável pela venda das girafas. A empresa é conhecida por capturar animais na natureza e mantê-los em baias até serem vendidos pelo mundo afora, descreve o texto da agente da Polícia Federal. Vamos aos detalhes deste caso com o Natan, que está vivo no local. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mariana. Estou aqui diretamente no Bioparque do Rio de Janeiro, onde a chegada dessas girafas da África do Sul tem gerado grande repercussão. De acordo com informações obtidas pelo agente da Polícia Federal, a compra das girafas pelo Bioparque teria fomentado uma indústria cruel de morte, captura e extermínio de animais selvagens. O Bioparque emitiu uma nota afirmando que repudia as acusações de que as girafas foram retiradas da natureza e que financiaram a caça. Eles destacam que documentos oficiais do governo sul-africano comprovam que as girafas viviam uma fazenda de manejo sustentável, reconhecidas na África do Sul como reservas particulares e ferramentas para a conservação de biodiversidade local, promovendo benefícios ambientais, econômicos e sociais de maneira integrada, e isso é um trabalho reconhecido mundialmente. Contudo, Rafael, temos informações de que a comprovação do nascimento em liberdade está no requerimento do Rio Zoo, ao IBAMA e na licença CITES da África do Sul, registrando o W para todas as 18 girafas, o que indica que esses espécimes foram capturados na natureza. Dessa forma, apesar da resistência do zoológico em admiti-lo e, estranhamente, agora também o parecer técnico, a marcação W acompanha todos os espécimes de girafas em suas documentações oficiais. Negar que os animais tenham origem na natureza implica em ignorância do devido processo legal de comércio internacional de animais e, principalmente, das regras da CITES, o que contraria o disposto no artigo 18 da Portaria IBAMA. Agora, a dúvida que permeia esse assunto é: não houve fiscalização e verificação dos documentos dos animais quando eles chegaram em território brasileiro? Quem era o órgão fiscalizador? De acordo com a nota, os animais transportados pelo avião cargueiro estavam contidos em 6 caixas com 3 espécimes em cada. Não haviam condições para a abertura das caixas no aeroporto, nem acesso pleno aos animais, o que impossibilitava a leitura dos microchips pelos fiscais da Superintendência do IBAMA. Os animais estavam estressados, o que impedia o acesso em razão de sua segurança e bem-estar. Assim, a ação limitou-se à verificação apenas da existência da documentação, se os espécimes eram girafas e se estavam vivos. No aeroporto, ambos documentos, os CITES, foram dados com características de autênticos, o que acobertava as 18 girafas com sua devida identificação individual.
Como a caixa era fechada e escura, não sentia uma completa visualização dos padrões de mancha dos animais. A chegada foi acompanhada por responsáveis do Reusu, que informaram que elas iriam para uma área de quarentena fora do zoológico, no resort Porto Belo. Sem acesso da equipe de fiscalização ao processo administrativo até aquele momento, não foi possível saber dos detalhes e condições que resultaram na importação dos espécimes. Obrigada, Natan, pelas informações obtidas. Agora falando sobre a denúncia desse caso que ocorreu em 26 de janeiro de 2022, a Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima de morte de 3 girafas com circunstâncias referentes às fugas relatadas. A denúncia com o assunto morte de animais com envolvimento do IBAMA também indicava a ocorrência de maus tratos aos animais sobreviventes e solicitava o nome dos responsáveis do IBAMA que liberaram a importação dos animais. A análise processual discorre da necessidade de compreensão do cenário integral e ainda competência do cargo de analista ambiental. Infelizmente, esse caso ficou ainda mais trágico com a notícia da morte de 3 girafas pouco tempo depois de chegarem ao Brasil. Essas perdas levantaram sérias questões sobre as condições de transporte e o manejo dos animais aqui no país, gerando ainda mais críticas ao bioparque. Para entendermos melhor os possíveis fatores que podem ter contribuído para essas mortes, vamos agora falar com a médica veterinária doutora Elisângela, especialista em saúde dos animais silvestres e que pode nos dar detalhes sobre o que essas girafas enfrentaram durante e após o transporte. A Polícia Federal fez uma operação no resort e eles têm encontrado sinais de maus tratos dos animais que continuam no local. Bom dia, Rafael e Mariana. De acordo com as informações, as girafas chegaram no dia 11 de novembro de 2021 e ficaram cerca de um mês em um galpão para quarentena e período de adaptação, segundo os responsáveis do Reusu. No dia 14 de dezembro de 2021, elas estavam ao ar livre quando 6 girafas atravessaram a cerca de madeira e conseguiram fugir. Todas as 6 foram recapturadas, mas 3 morreram horas depois. Durante a tentativa de contenção das girafas, a contenção química não estava prontamente disponível, pois os equipamentos estavam localizados a mais de 700 metros dos animais. Devido a isso, foi utilizada a contenção mecânica, que é considerada inadequada, devido à sensibilidade das girafas ao desenvolvimento de miopatias de captura. O incidente ainda permanece obscuro, pois não houve preservação da cena e os órgãos ambientais não foram notificados, até que os animais já estivessem enterrados 6 dias após a morte, impedindo uma investigação adequada. De acordo com os laudos das necropsias realizadas, revelaram que a causa da morte das girafas foi devido à miopatia por captura, um quadro grave que se desenvolve quando o animal é submetido a um estresse intenso. No caso das girafas, foi observado que a captura foi realizada de maneira inadequada, com a utilização de cordas, ao invés de dardos tranquilizantes, o que gerou um estresse considerável nos animais. Além disso, as necropsias também apontaram escoriações, hematomas, choques circulatórios, lesões pulmonares e enfisemas, decorrente do tempo prolongado em que os animais ficaram em decúbitos lateral durante a captura. Em relação ao óbito da quarta girafa, no dia 8 de julho de 2023, o laudo do próprio Zoológico do Rio de Janeiro, o Bioparque, apontou que a causa do óbito foi acidose lática ruminal, que consiste em um acúmulo excessivo de ácido lático no rumen, podendo ser causado por uma dieta inadequada e estar relacionado ao estresse que esses animais foram submetidos. Além disso, durante o exame, em um dos animais que estavam em tratamento, também realizado pelo Bioparque, foi encontrado o parasita Hemoncus, o que dá a entender que esses animais estavam em condições precárias de saúde e recebendo um manejo inadequado. Ainda no dia 26 de janeiro de 2022, após denúncia de maus tratos, a equipe de fiscalização foi até o local de quarentena em Porto Belo. Lá verificou-se as 15 girafas mantidas, estavam em ambiente confinados de 31 metros quadrados, sem acesso à luz solar, alta umidade, mobilidade limitada e contatos aos dejetos orgânicos produzidos por elas mesmas. Com isso, o estresse e a falta de espaço contribuem para os quadros patológicos, como a miopatia e outros distúrbios metabólicos, além de aumentar a vulnerabilidade
a infecções parasitárias. Essas condições são, infelizmente, mais uma evidência de que os cuidados necessários para o transporte e manutenção das girafas jovens não foram devidamente seguidas, como destaca o laudo policial. Outro ponto essencial que deve mencionar são as 5 liberdades, que é um conjunto de diretrizes fundamentais para garantir o bem-estar dos animais e que, infelizmente, não foram seguidas. Aqui, o que configura maus tratos, ao passo que essas liberdades são negligenciadas. Elas são liberdades de fome e sede, liberdade de desconforto, liberdade de dor, lesões e doenças, liberdade para expressar comportamento natural e liberdade de medo e estresse. E, por fim, tenho o dever de mencionar, como médica veterinária, que meu papel nesse caso vai muito além do que o diagnóstico de doenças. Nossa responsabilidade é assegurar que todas as etapas, desde a captura até o transporte e o alojamento destes animais, tenham a garantia do bem-estar animal. Em situações como esta, onde ocorreram mortes e questões sérias de manejo, meu trabalho é investigar as causas e prevenir novos incidentes para que situações de estresse intenso e lesões como vimos com essas girafas possam ser evitadas. Obrigada, doutora Elisângela, pelas informações fornecidas. Infelizmente, mesmo após o término da quarentena em 26 de novembro de 2021, esperávamos que os animais fossem realocados em condições adequadas. No entanto, um recente documento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, nos revela que, embora as girafas tenham completado o período de isolamento, elas continuam confinadas em espaços inadequados, sem atender aos requisitos exigidos para zoológicos. No entanto, segundo a doutora Elisângela, o local onde estão confinadas é uma área de cambiamento, compostas por apenas 8 baias de cerca de 31 metros quadrados cada, onde estão mantidas 3 girafas em cada espaço. Esse ambiente reduzido impossibilita comportamentos naturais, como o galope ou a exploração do espaço. Além da ausência de estímulos adequados, o ambiente carece de um espaço de fuga onde os animais possam se afastar de estímulos estressantes e interações desejadas. Para abordar as implicações legais dessa situação e discutir os direitos dos animais, convidamos agora a doutora Júlia, especialista em direito animal, que nos trará uma visão sobre as responsabilidades das instituições que abrigam esses seres tão especiais. Bom dia, Rafael e Mariana. Obrigada pelo convite para participar dessa reportagem, da qual se trata de um assunto muito importante, porém delicado, em termos de tráfico e negligência profissional em vários âmbitos. Bom, eu como advogada ambientalista, atuando nessa área, acabei separando algumas das principais leis e portarias que descrevem, em termos judiciais, o encaminhamento deste caso frente a questões criminais. Então, primeiramente, coloco em pauta a Portaria IBAMA número 93 de 1998, que regulamenta a importação de animais, da fauna silvestre e exótica. Então, começando pelo artigo 3 dessa portaria, que estabelece que a importação de animais silvestres depende de autorização prévia do IBAMA, o que implica que, antes de qualquer movimentação destes animais, é necessário que haja um processo formal e técnico que avalie a legalidade e a ética dessa importação. Então, sem essa autorização, a importação é irregular e passível de penalidades. Já o artigo 7 desta mesma portaria é o que permite que o IBAMA busque a consulta de órgãos ambientais competentes antes de conceder a autorização de importação. Isso, então, reforça a necessidade de uma análise abrangente do impacto que a chegada dessas girafas podem ter tanto dentro do bioparque quanto nas populações de animais nativos brasileiros. Temos também o artigo 8, que, aplicando no nosso caso aí das girafas, diz que as condições de transporte devem ser adequadas para garantir que esses animais não sofram durante a viagem. E qualquer violação a esse artigo poderia, sim, resultar em complicações legais e, o mais importante, que pode comprometer a saúde e o bem-estar desses animais, visto que realmente ocorreu más condições de transportes dessas girafas. Já o artigo 11 tem a seção A, que, visto que as girafas são transportadas do aeroporto de Galeão direto ao bioparque, elas foram mandadas para um alojamento temporário em Porto Belo, porque o bioparque ainda não
havia concluído a construção do seu quarentenário. Então, enfim. Já a seção B, o caso que as girafas eram numeradas pelos microchips, mas ao momento que fizeram o esclarecimento e o parecer do caso, identificaram que 4 dessas girafas, das 18, haviam números diferentes do que constatavam nas CITES, então configurando como uma fraude, um tráfico. Já a seção C é que todo um problema na identificação e negligência por parte do órgão público fiscalizador ocorreu durante a chegada desses animais no aeroporto de Galeão, do Rio de Janeiro. O artigo 18, que é o artigo mais evidenciado durante o caso inteiro, que foi devido à compra de animais oriundos de vida selvagem, visto que ao passo que o Bioparque financia essa prática, ele está contribuindo com o tráfico de animais por se tratar, sim, de uma operação criminosa e de cunho para fins lucrativos da própria empresa, do Bioparque. E por último, enquanto às penalidades, o artigo 35, que aborda que o descumprimento dessas normas, de todas essas normas da portaria, leva a penalidades administrativas, bem como o cancelamento do registro, retenção de licença e apreensão do produto objeto da transação. Destaco aqui também a Lei nº 9.605, de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32, visto que as girafas sofreram durante o transporte ou não receberam os cuidados adequados no quarentenário temporário, sendo então considerado uma violação dessa norma com implicações legais sérias para aqueles envolvidos. E por último, é importante também mencionar o artigo 4 da Lei 5.197, de 1967, conhecida como Lei de Proteção à Fauna, que, de acordo com este artigo, mediante a negligência durante o processo de fiscalização e verificação por parte do órgão fiscalizador, essas girafas, após o esclarecimento do caso, foi constatada uma fraude na numeração desses microchips e com isso configurando então um tráfico, desses animais, não estando então alinhados a um parecer e licenças autorizadas pelo IBAMA. Então, acredito que com isso eu abordei os principais pontos desse caso, visto que envolvem todos os aspectos negligenciados e de cunhos criminais, como o tráfico, os maus tratos de transporte, fraude de documentos, pelas más condições e implicações do transporte. Então, muito obrigada pela oportunidade e um bom dia. Obrigada, doutora Júlia, pela participação e a análise detalhada sobre as questões legais envolvidas nesse caso tão delicado. Não é mesmo, Rafael? Exatamente. É isso mesmo, realmente é um caso muito complexo e que nos leva a refletir sobre as responsabilidades das instituições e o compromisso com a vida e o bem-estar animal. Para finalizar, temos a informação de que a posse das girafas até então segue sob tutela do IBAMA, até a definição do inquérito da Polícia Federal sobre a investigação da ocorrência de maus tratos. Porém, as 14 girafas permanecem em Porto Belo Safari, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, aos cuidados do Bioparque. E para fechar essa reportagem, nosso desejo que, no futuro, esses tristes episódios sirvam de lição para uma maior proteção a respeito à vida selvagem. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos amanhã no mesmo horário, às 8 horas no horário de Brasília, com mais casos sobre o impacto do tráfico e da importância da conservação dos animais. Bom dia. Bom dia e até amanhã.